Bem-vindo de volta. Hoje estamos com Ray McGovern, que trabalhou como analista da CIA por 27 anos. Ele presidiu as estimativas de inteligência nacional e preparava os relatórios diários do presidente. Obrigado. Já faz cerca de um mês. Bom ver você novamente, Ray. Obrigado, Glenn, por me receber de volta depois de tudo o que eu disse antes. Bem, eu pensei que um ótimo ponto de partida hoje seria, acho, o fio condutor que vemos na Europa, no leste asiático e no Oriente Médio. Não se trata apenas do colapso da ordem mundial, mas também do colapso da arquitetura de segurança. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos essencialmente construíram um sistema de segurança liderado por si mesmos, e depois da Guerra Fria, acredito que a ambição era globalizar essa parceria transatlântica. Mas, como muitos previram naquela época, isso poderia esgotar os Estados Unidos econômica e militarmente. E, como frequentemente vemos com impérios, também pode desgastar as instituições e a bússola moral. Sabe, ouvindo os discursos recentes de Trump, a questão moral parece estar se tornando bastante relevante. Eu estava me perguntando, como você vê isso? Quero dizer, você estava lá, desempenhou um papel fundamental em boa parte da Guerra Fria. Como você entende o fato de o mundo estar, digamos, sendo virado de cabeça para baixo neste momento? Bem, Glenn, uma das vantagens de ter esse cabelo dessa cor e ser tão velho é que já vi muita coisa. Quando penso em como fui doutrinado, bem, nasci em 1939, apenas uma semana antes de a Alemanha invadir a Polônia. Lembro-me de muita coisa da minha adolescência. Uma das coisas de que me lembro é de pensar, uau, os russos vão tomar o resto da Europa, certo? Ninguém me contou que foi preciso Eisenhower e Truman dizerem a Winston Churchill, não vamos atacar a União Soviética agora. Eles perderam 27 milhões de pessoas na guerra. Agora, você pensa, agora é a hora de acabar com eles, certo? Bem, não, estamos cansados de guerra, estamos voltando para casa. Ninguém me disse que Winston Churchill era assim, exceto minha avó irlandesa. Winston Churchill é um homem mau, ela dizia. Ok, eu não dei atenção a isso. Li todos os 6 volumes de, como é mesmo o nome, A Segunda Guerra Mundial, ou algo assim. Então eu não sabia dessas coisas. E quando a OTAN foi criada, bem, eu já sabia ler e li um pouco de história antiga e percebi que a OTAN foi criada para conter essa ameaça soviética. Ninguém me disse que os soviéticos se sentiam ameaçados por nós. Então, sabe, você escreveu livros sobre isso, Glenn, mas talvez alguns dos seus ouvintes se interessem pela cronologia. Pois bem, me disseram que em 1949 a OTAN teve que ser criada para deter o avanço soviético na Europa Ocidental. Certo. Ninguém me contou o que Truman fez em relação aos Balcãs e à Grécia, e como ele derrubou governos. Ninguém me contou isso. O que me disseram foi que a OTAN precisava ser estabelecida por causa do Pacto de Varsóvia. Agora, odeio admitir isso, Glenn, mas foi só décadas depois que percebi que a OTAN surgiu em 1949 e o Pacto de Varsóvia em 1955. Acho que isso dá uns 6 anos de diferença. Então não foi como me disseram, eu aprendi. Eu fui. Doutrinado, na verdade, acreditar que essa ameaça soviética era inexorável e que precisávamos criar a OTAN para conter o Pacto de Varsóvia. Meio como um anacronismo em uma das peças de Shakespeare. Certo? O que veio primeiro, sabe? O despertador. Enfim, vou trabalhar com isso. Então quero dizer, isso acho eu vai ilustrar como esse sujeito bastante instruído, com mestrado em estudos russos e tudo mais, levou um tempo até começar a trabalhar na CIA e a conviver com pessoas realmente inteligentes. Naquela época tínhamos gente excelente. No meu departamento de política externa soviética tínhamos os melhores dos melhores e podíamos dizer as coisas como elas eram ou como são pelos 2 primeiros terços da minha carreira. For the first 2/3 of my career. Suffice it to say,
Basta dizer que quando a OTAN foi criada, Lord Ismay, acho que esse era o nome dele, era um lord britânico da corte, o primeiro secretário-geral. E ele disse, veja, o objetivo aqui é manter os americanos na Europa, manter os russos fora da Europa e manter os alemães sob controle. Certo? Fez sentido para mim. Eu realmente não tinha pensado em como os russos veriam isso, especialmente considerando que a OTAN veio primeiro. Então isso foi em 1949. Por que os russos criaram o Pacto de Varsóvia? Bem, foi uma reação à OTAN. Mas o que aconteceu em maio de 1955? Foi quando a Alemanha Ocidental se tornou membro da OTAN. Uau! Isso teve algum... Bem, sim, foi justamente então que os russos criaram o Pacto de Varsóvia. Então, sabe, toda essa questão sobre quem se sente ameaçado por quem, os americanos e talvez até os noruegueses, precisam meio que sair da mentalidade em que pessoas da minha geração foram criadas e perceber que todos têm sensibilidades e ameaças que enxergam. Não há estabilidade, não o quê? Não há equilíbrio, a menos que um lado leve em conta os medos legítimos do outro lado. E não é preciso voltar muito na história para perceber que os russos estiveram morrendo de medo. Não tanto dos franceses, mas isso foi há 2 séculos. Not so much of the French anymore. That was 2 centuries ago. Of the Germans. The last thing I'll say here. Dos alemães. A última coisa que vou dizer aqui sobre esse pequeno ponto é quando entrei para a CIA, você sabe um pouco de russo, sabe bastante russo, é fluente, certo? Significa inimigo. Glavny significa o mais importante, o inimigo principal. Glavny. Era assim que os soviéticos viam os Estados Unidos, o inimigo principal, certo? E claro, nós revidamos, eles eram o inimigo principal. Agora adivinha, Glenn? Pouca gente sabe disso, mas foram feitas muitas pesquisas em toda a Rússia no ano passado, e os estausanenses perderam seu lugar como Glavny da Rússia. Quem é o inimigo principal agora? Você acertou a Alemanha. Então as coisas ficaram muito, muito complicadas agora. So, things have become very, very complicated. We have Ukraine on the one hand. Temos a Ucrânia por um lado. Há muitas pessoas que não entendem por que é a Ucrânia. E novamente isso tinha a ver com a OTAN. E podemos provar isso, pelo amor de Deus. Então temos essa guerra de agressão não provocada contra a Ucrânia que, meu Deus, a Páscoa é amanhã. Talvez possamos rezar para que de alguma forma consigamos sair disso sem um confronto nuclear. Desculpe me alongar tanto aqui, mas quando penso na OTAN e em como eu a via e em como a vejo agora, e agora ela está se desintegrando, achei que seria interessante compartilhar com seu público algo que vocês já sabem e que eu apenas começando a articular depois de ter sido doutrinado durante meus anos mais jovens. Bem, a competição por segurança que você descreveu, há um bom livro sobre isso de John Lewis Gaddis, sobre a Guerra Fria. Ele também fez esse ponto. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, é claro, tinham a bomba nuclear. Os britânicos estavam muito ansiosos para invadir a União Soviética assim que os alemães fossem derrotados. Essa era a ideia. Então nós avançaríamos e apunhalaríamos os russos pelas costas. E por essa razão, os russos, ou os soviéticos, formaram uma força poderosa na Europa Oriental. A suposição era, se você atacar, eles podem avançar para o oeste. E então, é claro, os países ocidentais viram isso como uma ameaça. Então, eles formam alianças e, é claro, colocam a Alemanha na equação também. E então, o outro lado estabelece o Pacto de Varsóvia. Assim, há essa competição de segurança indo e voltando, com esses grandes blocos sendo formados. E, novamente, esse era todo o ponto. Todo estudioso de segurança internacional sabe que blocos militares criam competição de segurança. A segurança de um é a insegurança do outro. Por isso, sempre tivemos esse objetivo, pelo menos desde os acordos de Helsinki em 1905, de como reduzir a competição de segurança, ter algo inclusivo, segurança uns outros, em vez de uns contra os outros. Mas quando a Guerra Fria chegou ao fim, tivemos essa oportunidade. Quando as pessoas começaram a dizer, bem,
Vamos simplesmente expandir a OTAN. Sabe, isso funcionou durante a Guerra Fria. Por que abandonar o sistema de blocos? Quero dizer, é algo bem absurdo. E é por isso que tantos políticos e militares americanos importantes se opuseram a isso. Eles diziam que era uma ideia horrível. Por que voltaríamos a isso depois de finalmente termos conseguido superar? E é por isso que é tão frustrante ver agora, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, essa ideia de que o único propósito da OTAN é ajudar os povos oprimidos do mundo e lutar pela democracia. Quer dizer, é algo muito simplista. É difícil para mim aceitar que as pessoas realmente acreditem nisso, que foi por isso que derrubamos o governo na Ucrânia, porque queríamos democracia. É por isso que a OTAN se expandiu, está tentando se expandir, pelo menos para atrair a Ucrânia para sua órbita. E quando os russos dizem, bem, você sabe, isso é uma ameaça existencial para nós, temos a audácia de responder, não, 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 estamos apenas lá para promover boa governança. Quero dizer, é realmente impressionante que estejamos nessa situação. Depois de sair da Guerra Fria, evitando a aniquilação nuclear, agora estamos essencialmente de volta a isso, insistindo que a Ucrânia precisa fazer parte de um bloco militar da Guerra Fria, que essa é a única maneira de termos segurança. Quero dizer, se acabarmos em uma guerra nuclear, vai parecer um motivo muito estúpido para acabar em uma. Sim, se ainda restarem historiadores, ninguém vai acreditar na história que eles escreverem. Deixe-me voltar ao meu dever com a CIA. Eu estava em Munique em 1968. É um segredo aberto que eu trabalhava com a Rádio Europa Livre. Naquela época, a comunidade de inteligência, a CIA, administrava a RFE. Agora a RFE tinha algumas pessoas muito talentosas, em sua maioria europeus orientais trabalhando em seus diversos escritórios. Mas eles cometeram um grande erro em 1956, quando a Hungria iniciou sua revolução natimorta, certo? Houve em grande parte um incentivo do Ocidente aos húngaros. Lutem, enfrentem aqueles tanques, nós lhes daremos muito apoio. Bem, o apoio foi apenas retórico. Aquilo era como os soviéticos viam o território deles, e eles não iam permitir uma revolução ali. Resumindo, fui enviado para lá na primavera de 1968. Minha principal missão era, como eu havia sido analista de política externa soviética, garantir que os diretores da AFA e da Rádio Liberty soubessem que não poderíamos enviar tropas para a Tchecoslováquia, certo? A primavera de Praga, meu Deus, Dubček. Todo mundo em Washington estava tão entusiasmado. Mas eu e muitos dos meus colegas especialistas em assuntos soviéticos dissemos, não, não, os russos nunca vão permitir isso. Então veja, não incentivem os tchecos a jogar bolas de tênis nos tanques soviéticos. Consegui fazer isso. Foi terrível. Ouvimos a última transmissão da Rádio de Praga sair do ar. Mas pelo menos não fomos responsáveis por milhares de mortes ao encorajar os tchecos a resistir. E como você sabe, a República Tcheca finalmente é livre. Agora, qual é o meu ponto aqui? Meu ponto é que qualquer pessoa que soubesse um pouco sobre a Europa do pós-guerra sabia que os russos não iriam permitir que não apenas a Hungria, mas também a Tchecoslováquia escapassem de sua órbita. Isso foi terrível? Claro que foi terrível. Mas a segurança é indivisível. Se você se sente ameaçado, vai agir. Então começamos a chamar isso de doutrina Brezhnev, certo? Agora, não é um grande salto pegar a doutrina Brezhnev e aplicá-la à Ucrânia. O que os Estados e a OTAN estavam tentando fazer na Ucrânia? Bem, obviamente colocá-la na OTAN. E o que os russos fizeram? Reagiram. Agora, não há um único indício de que tenha passado pela cabeça de Putin a ideia de anexar a Crimeia ou de que ele se sentisse realmente sob uma ameaça desesperadora. Até fevereiro de 2014, quando os serviços de inteligência ocidentais derrubaram o governo devidamente eleito de Yanukovych em Kiev. Isso já vinha se formando há algum tempo. As pessoas meio que sabiam que estava por vir. Mas no fim, estavam lá Frank-Walter Steinmeier, agora presidente da Alemanha e então ministro das Relações Exteriores,
o ministro das Relações Exteriores da França, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, e um observador da Rússia dizendo, olha, isso é em 13 de fevereiro de 2014. Tudo bem, vamos antecipar as eleições. Yanukovych pode ficar. Teremos uma espécie de resolução pacífica para essa situação. Não se preocupem, certo? Então, o que aconteceu? Obama ligou para Putin. Onde ele estava? Ele estava em Sochi para as Olimpíadas de Inverno. E Obama disse sem problema. Olha, nós temos esse acordo. Ele é garantido por Frank-Walter Steinmeier, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e pelo seu equivalente na França e assim por diante. Não se preocupe com isso. Pelo amor de Deus, não cause nenhum problema. Fique tranquilo. Então, o que o Putin faz? Ele relaxa. Biden, ao mesmo tempo, liga para o seu equivalente na Rússia. Então, veja só, isso é traição. É traição mesmo. O que acontece no dia seguinte? As pessoas na Praça Maidan são incitadas a atirar nos policiais, atirar nos manifestantes, atirar em todos a partir daqueles pontos altos nos prédios. E Yanukovych teve que fugir para salvar a própria vida. Agora, esse é o contexto. Se você quer saber o momento em que Putin começou a pensar, meu Deus, com o que estamos lidando aqui, foi esse. Não apenas o engano, mas toda essa história de tomar a Ucrânia ou uma grande base da OTAN, nosso único porto naval sem gelo. Então o que ele fez? Reuniu seus conselheiros e disse o que vamos fazer. Isso foi no dia seguinte, certo? Foi no dia 15. Eles disseram, bem, a primeira coisa que precisamos fazer é garantir que nosso principal porto naval não se torne o principal porto naval da OTAN. Certo, Vladimir Vladimirovich. Sim, isso mesmo. Então o que fazemos? Bem, temos que tomar a Crimeia. Tomar? Isso não soa bem. Sou formado em Direito, temos tempo. Como a Crimeia se tornou parte da Ucrânia? Ela não fazia parte da Ucrânia. Bem, sim, mas você provavelmente se lembra, Sr. Putin, que Khrushchev, lá atrás, quando assumiu o poder em 1954, obteve a maior parte de seu apoio da Ucrânia. Ele nasceu quase na Ucrânia, bem do outro lado. Então ele disse, ei, vamos dar a Crimeia para a Ucrânia. E todo mundo disse, bem, não é uma boa ideia. Mas isso não importava muito, todos faziam parte da União Soviética, certo? Então ele pegou uma folha de papel, Sr. Putin, lembra o que ele fez? Ele pegou uma folha de papel, um decreto em russo, e, certo, a partir de agora a Crimeia faz parte da Ucrânia. Foi assim que fizeram em 1954. Putin diz, não gosto disso. Acho que deveríamos talvez, sim, precisamos fazer um plebiscito, um referendo. Eles organizaram isso e, um mês depois, não acho que esses números tenham sido exagerados, bem mais de 90% das pessoas na Crimeia, muitas delas de origem russa, aprovaram a anexação da Crimeia. Então, de repente, anexar a Crimeia se torna o verdadeiro problema, um pecado mortal com os russos. Será que eles vão parar por aí? E então, é claro, houve aquela farsa de 7 anos em que o Ocidente, Angela Merkel, e como era mesmo, Hollande da França, admitiram que enganaram Putin. Olha, vamos ter os acordos de Minsk, vamos ter tudo. E enquanto isso, fortaleceram o exército ucraniano aos padrões da OTAN, com armamento da OTAN. Levou 7 anos. E Merkel depois dá um sorriso irônico. Então o exército ucraniano não valia nada antes, mas depois ficou ótimo. Então Putin foi manipulado. E o que estou dizendo aqui é que a Ucrânia se encaixa no mesmo padrão da Hungria em 1956 e da Tchecoslováquia em 1968, que eu praticamente presenciei. E agora é um regime diferente. A maioria das pessoas não se lembra de que, por volta de 1991, a União Soviética entrou em colapso, certo? Veja só, colapsou. Então eles ainda queriam dominar o resto do mundo? Não. E o resto da Europa? Também não. Acho que não. Então o restante da história é claro. Mas quando o presidente dos Estados Unidos, ou seja, Joe Biden, sobe ao palco em seu último discurso de posse, olha ao redor e diz, se alguém nesta sala acha que Putin vai parar na Ucrânia, bom, que ingenuidade.
Ele vai para a Polônia, vai para os Estados Bálticos, não vai parar na Ucrânia. He'll go to the Baltic states. He won't stop in Ukraine. And the American people don't know that Putin. E o povo americano não sabe que Putin parou na Ucrânia. Parou na Ucrânia em abril de 2022, assim que os ucranianos acertaram um acordo dizendo: ok, abrimos mão de qualquer participação na OTAN, faremos um cessar-fogo, lidaremos com a Crimeia depois. Isso aconteceu, certo? E o que aconteceu? Boris Johnson, como você sabe, apareceu e disse: ah não, não façam isso. Não façam isso, ucranianos, porque nós vamos apoiá-los pelo tempo que for necessário. E nós somos a superpotência aqui. Então vejam, vocês lutem até o último ucraniano. Foi nisso que a situação chegou. A Rússia venceu essa. A OTAN está realmente em apuros. Como eu disse no seu programa há alguns meses, não acho que haverá outra cúpula da OTAN. I don't think there'll be another NATO summit. I think one is scheduled for Tirana in Albania. Acho que um está programado para Tirana, na Albânia, daqui a cerca de meio ano. Acho que a OTAN está praticamente em seus últimos suspiros. E essa última fala do Trump sobre como provavelmente deveria sair da OTAN. Bem, quanto vale hoje uma garantia do artigo 5? Se os estonianos se meterem em uma confusão, em grande parte por iniciativa própria, com os russos, você acha que podem contar com o Trump para ajudá-los sob o artigo 5 do Tratado da OTAN? De jeito nenhum ele fará isso. Como você sabe, a União Europeia sob Kaja Kallas está disposta a ter uma garantia ainda mais forte do que o artigo 5 do Tratado da OTAN, para garantir que os países da OME venham em auxílio de qualquer um que seja atacado. E por fim, os europeus realmente se encaixam na descrição do Vaticano. Sou estranho, né? Sim. Sabe, eu estava por aí quando Stalin ainda estava vivo, certo? Stalin disse, alguém comentou, o Papa não vai gostar de mim. E Stalin respondeu, então, quantas divisões o Vaticano tem? Quantas divisões os britânicos têm? Ou os franceses, ou os alemães. Agora eles não têm nenhuma. E então, felizmente, eles perceberam que os russos vão atacar, mas não por alguns anos, até que a Europa se fortaleça. E claro, o que ainda não mencionamos é o complexo militar industrial. Não dá para analisar nada disso sem perceber que muita gente, uma minoria, mas ainda assim muita, está lucrando com cada bala e míssil produzidos para travar essas guerras. E isso é de fato um fator importante, como você sabe, e como espero que a maior parte do seu público também saiba. Usamos a palavra indivisível antes. Essa é uma palavra importante em segurança internacional. A ideia de que a segurança de todos está interligada. Kissinger certa vez observou que se um Estado tem 100% de segurança, isso significa 100% de insegurança para outro. É isso que indivisível significa. É preciso desenvolver a segurança com a ideia de que tudo está interconectado. E, de fato, o termo segurança indivisível foi usado nos Acordos de Helsinki de 1975. Ele foi usado novamente em 1990 na Carta de Paris para uma nova Europa, depois que o fim da Guerra Fria foi declarado. E foi usado em 1994, quando foi criada a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Essa era para ser a palavra-chave. Mas então, quando percebemos nos anos 90 que os russos estavam fracos e ficando ainda mais fracos, seguimos, como você sabe, a paz hegemônica sob uma OTAN expansionista. Substituímos essa ideia de segurança indivisível e criamos, você sabe, a força do bem. Ou seja, sim, a OTAN simplesmente avançará. Não precisa harmonizar a segurança com as outras grandes potências. Quando expandimos nosso poder, quando intervimos militarmente, é uma força do bem. Ninguém se sente ameaçado. E se você acompanha essa lógica adiante, ela quase faz algo de sentido. Quando você começa a tentar puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN, algo que todos sabiam que desencadearia uma guerra com a Rússia, ainda havia pessoas que podiam acreditar que, bem, você sabe, ninguém pode nos temer. Somos apenas um grupo de democracias tentando promover boa governança. Há pessoas que acreditam nisso. Dito isso, temos indícios de que também houve algumas mentiras.
Estou pensando em um dos meus compatriotas, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN. Ele insistiu repetidamente que a guerra na Ucrânia não tinha nada a ver com a expansão da OTAN, até 2023, em setembro, se não me engano, quando de repente ele veio a público dizendo que, na verdade, Putin havia colocado essa condição para nós. Sabe, não haveria guerra se não tivéssemos expandido a OTAN. E nós, é claro, rejeitamos isso. Quero dizer, dissemos não. Essas são as pessoas que organizam nossa segurança, e de alguma forma estamos surpresos que a Europa agora esteja em chamas. Bem, não só a Europa, o mundo mais amplo, eu acho. Mas você mencionou Kaja Kallas, argumentando que, se a OTAN vai... ela deu a entender que se a OTAN for morrer, deveríamos ter outro arranjo de segurança sem os americanos. O que é um argumento estranho de se fazer, porque a OTAN é essencialmente os Estados Unidos mais alguns vassalos. Mas como isso funcionaria, então? Porque... Bem, talvez eles consigam reunir todas as tropas do Vaticano para apoiá-los no lugar dos Estados Unidos. Quero dizer, é ridículo por si só. Mas é claro, se você observar o que mais Kaja Kallas disse, sabe que não é incomum ela dizer coisas inacreditáveis. Isso me lembra Alice no País das Maravilhas, quando Alice estava conversando com a Rainha de Copas. Ela disse que essas eram coisas impossíveis de acreditar. E a Rainha de Copas respondeu, não são. Você só precisa de prática, minha querida. Bem, em qualquer dia eu acredito em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. I believe 6 impossible things before breakfast. So, now, I have to tell you that... Então agora, veja bem, eu tenho que dizer que como sovietólogo, especialmente um cara com dor de garganta, eu leio de tudo, principalmente em russo, quando tenho tempo. E Maria Zakharova, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Lavrov, não se poupou ao atacar Kaja Kallas durante uma coletiva de imprensa de quase 4 horas no dia 2 de abril, se não me engano. E ela disse algo como, esse é o tipo de gente que vocês têm. Uma pessoa fez uma pergunta a ela. Realmente vale a pena relembrar, eu acho, e pode ter sido uma pergunta plantada. Foi a última. A pergunta foi a seguinte. Hoje é um dia especial, é o dia da mentira. Então eu tenho uma pergunta para você, Maria. Maria, since the level of literacy... Como o nível de alfabetização é tão baixo nos altos escalões da OE, talvez devêssemos reservar vagas em nossas universidades para atualizar as pessoas em assuntos de história, geografia e assim por diante. E Zakharova, fosse isso encenado ou não, disse, isso não é motivo de riso. Lembro-me disso da minha professora de russo, certo? Ela não entendia muito bem que rir precisa de um objeto. Quando fazíamos bagunça, ela dizia, de quem você está rindo? Por que está rindo? Isso não é motivo de riso, certo? Pois bem, foi isso que Zakharova disse. Isso não é algo com que se deva rir. As palavras dela em russo, certo? Ela disse, olha, Kallas, você quer colocá-la em uma universidade? Kallas. You want to put her in a university? My God. No, it's grade school she needs. Grade school. Meu Deus, não. O que ela precisa é do ensino fundamental. Ensino fundamental. Ela admitiu que quando ouviu recentemente, na verdade, foi no ano passado, do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, ela disse, mãe, sabia que a Rússia e a China participaram da Segunda Guerra Mundial? Isso é novidade para mim. Então a colocamos na 6ª série e até agora ela tira nota 2. 2. Ela recebe nota 2, o que é reprovação, certo? 5 é a nota máxima. 2 se reprova. E aí ela vai atrás da Annalena Baerbock, a antiga ministra das Relações Exteriores da Alemanha e agora presidente da Assembleia Geral da ONU, que disse solenemente, queremos que os russos deem uma volta de 360 graus em sua relação com o resto do mundo. 360 turn in their relationship with the rest of the world. So Zakharova says, okay, we'll give her a 2. Então Zakharova diz, certo, vamos dar um 2 para ela também e colocá-la na geometria da 5ª série. Liz Truss. Sim, Liz Truss entra. Mas agora Liz Truss, quando lhe perguntaram sobre 2 partes integrais da Rússia, sabe, oblasts da Rússia,
Alguém perguntou a ela: "Você algum dia reconhecerá essas partes como parte da Rússia?" Ela respondeu: "Nunca, nunca, nunca." E então o embaixador britânico a cutucou e disse: "Ah, elas fazem parte da Rússia desde os anos 1200." Enfim, o que estou dizendo é: quem são essas pessoas com quem os russos têm que lidar? São analfabetas. Elas chegam ao topo por meio de um sistema de negociações, coalizões e assim por diante. Coalitions and so forth, and not one of them is worth a darn, and all of them are. E nenhum deles vale nada, e todos esperam eleições dentro do próximo ano. Agora, os russos têm um nível de paciência que a maioria das pessoas não entende. Eles estão dispostos a esperar até que os alemães, os franceses e os britânicos comecem a perceber, e outros na Europa, ouso dizer, comecem a perceber que foram enganados, que a ameaça russa não é mais essa grande ameaça fabricada. E essa é a salvação aqui, certo? Porque, se chegar ao ponto em que a OTAN, os vários estados disserem a si mesmos: "Meu Deus, não podemos mais depender dos Estados Unidos para nos salvar", isso não é uma má notícia. É uma boa notícia. Por quê? Porque Biden estava mentindo descaradamente quando disse que os russos não parariam na Ucrânia. Não há um pingo de evidência de que Putin, nos últimos 25 anos, tenha alguma vez pensado em expandir as fronteiras da Rússia, ao contrário da OTAN, que queria expandir sua fronteira para incluir a Ucrânia. E é aí que começa uma história muito triste. Com 1 milhão de ucranianos já mortos, talvez 500 mil russos, tudo isso que não precisava ter acontecido, porque os russos realmente pararam. É algo demonstrável. Um dos negociadores ucranianos, David Arakhamia, o melhor amigo de Zelensky, foi o principal negociador. Ele voltou há alguns anos e contou ao Kyiv Pravda: "Olha, foi isso que aconteceu", e explicou exatamente o que Boris Johnson fez e quando fez. E o acordo que havia sido inicialado, mas não assinado. Então os russos vão parar? Eles já pararam. Vou repetir isso mais uma vez. Então a boa notícia para os europeus é: uau, nenhuma ameaça da Rússia. Mas a má notícia é: a Rheinmetall, que estava praticamente falida em meados dos anos 1990, quando deveria estar construindo o tanque de batalha europeu comum, certo? Bem, as ações deles dispararam na última década e agora vão cair novamente se e quando os europeus finalmente voltarem à razão. Os russos não cobiçam a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, lugar nenhum. Eles só querem ser deixados em paz com segurança indivisível, que é uma forma mais sofisticada de dizer a regra de ouro, certo? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Do unto others as you would have others do it to you. Bem, não para sair em defesa de Kaja Kallas, mas ela realmente disse diante das câmeras que planejava ficar muito inteligente porque ia ler alguns livros sobre história. Planejava, eu diria. O que acontece, eu acho. Parte do problema, porém, é que pareceu que depois que os russos invadiram a Ucrânia, tivemos toda essa chamada inteligência argumentando que, bem, agora os russos querem essencialmente conquistar, sabe, restaurar a União Soviética ou o Império Russo. Todo esse absurdo. E muita da lógica em toda a Europa foi, bem, quando olhamos para os estados bálticos e alguns dos piores lunáticos, alguns dos mais radicais fanáticos antirrussos que temos na Europa, basicamente dissemos: bem, eles sempre estiveram certos o tempo todo. Eles nos alertaram que a Rússia um dia tentaria conquistar toda a Europa. Eles estavam certos. Então, essencialmente, entregamos as chaves do carro para essas pessoas, para as Baerbock, as Kaja Kallases, as von der Leyens e os Merzes, e acabamos com pessoas muito pouco profissionais. Além disso, na Alemanha, alguns dos piores alemães agora assumiram o controle e eu colocaria o Merz da BlackRock nessa categoria. Mas acho que, sabe, achamos que podíamos não nos dar ao luxo de ser responsáveis dessa forma. Isto é, colocar líderes malucos no comando, dizendo coisas absurdas. E eu colocaria os países escandinavos na mesma categoria. Se você observar a forma como a Dinamarca está falando, precisamos de respeito, nada de linhas vermelhas russas.
temos que atingi-los profundamente. Quero dizer, esse é um país de 5 milhões de pessoas. Eles estão defendendo abertamente ataques a cidades russas. A maior potência nuclear do mundo. Isso é simplesmente loucura. Mas o meu ponto é, enquanto os americanos estavam nos apoiando, até mesmo pequenos países escandinavos ou bálticos podiam enfrentar a Rússia, ameaçá-la e basicamente dizer abertamente, nós que estamos atacando vocês. São nossas armas, nossa inteligência. Mas agora que os americanos estão recuando, isso se torna suicida. Quer dizer, tem que haver algum motivo para entrar na mistura de novo, onde eles basicamente dizem, talvez a gente tire os malucos da jogada e comece a colocar as pessoas sensatas de volta. Isso só. Bem, meio que levanta a questão, e essa também é a sua área, a área de inteligência do seu tempo na CIA. Sabe, parece que isso tem dois propósitos. Por um lado, você deve informar a liderança política, mas também há um segundo papel, que é vender guerras. E acho que foi aí que as coisas deram errado na Ucrânia. E dá para argumentar o mesmo sobre o que influenciou Trump no Irã. As pessoas que deveriam informar, elas têm uma agenda. Elas estão tentando vender uma guerra. Sim, Glenn. Como você sabe, eu descrevi a CIA como duas agências de inteligência separadas e distintas. Uma voltada para mentir ao público e a todos os demais, derrubar governos e às vezes torturar pessoas. E a outra, a divisão de avaliação e análise, onde eu trabalhava, que era totalmente separada dos operativos. Durante a maior parte da minha carreira, podíamos dizer a verdade, como Truman pretendia quando nos criou lá em 1947. Ele disse, não quero inteligência tratada. As palavras dele foram, diga-me como é. E conseguimos fazer isso, pelo menos em relação à União Soviética, até que Bill Casey e Bobby Gates chegaram e praticamente corromperam toda a estrutura dos analistas. Então, o que estou dizendo aqui é que ainda há bons conselhos. Prova disso é que, como já dissemos antes, lá em 2007, uma guerra contra o Irã foi evitada graças a uma boa análise de inteligência. By good intelligence analysis. I just outlined that again. After the debacle, Vou apenas resumir isso novamente. Depois do fiasco no Iraque, onde após 5 anos um estudo bipartidário do Senado concluiu em junho de 2008 que as evidências usadas para justificar a guerra eram infundadas, contraditórias ou até inexistentes. Ponto final. Ok, pense no que inexistentes significa. Enfim, alguém sensato em Washington disse, olha, eles vão fazer a mesma maldita coisa com o Irã, os neoconservadores. Eles têm o Bush, têm o Cheney e vão fazer isso. Vão fazer isso no último ano deles, em 2008. O que fazemos? Bem, a primeira coisa que fazemos é encontrar alguém honesto que conduza uma estimativa de inteligência honesta sobre o programa nuclear do Irã. Eles não conseguiram encontrar ninguém. Nenhum gestor de inteligência com bom histórico. Todos haviam sido corrompidos pelo que haviam feito. Mas encontraram Tom Finger, do Departamento de Estado. Ele entrou e, resumindo, em novembro de 2007, emitiu uma declaração unânime de todas as 16 agências de inteligência dos Estados Unidos na época. O Irã parou, citação, o Irã parou de trabalhar em uma arma nuclear no final de 2003 e não retomou o trabalho em uma arma nuclear. Todos os anos, desde 2008, 2009, até o ano passado, isso foi reiterado literalmente pela comunidade de inteligência novamente de forma unânime e com alta confiança. Então, o que aconteceu neste ano? Bem, a chefe da Inteligência Nacional decidiu que não diria nada sobre isso neste ano na avaliação anual de ameaças. E então, quando foi questionada pelo Congresso, ela disse, bem, sabe, não cabe a mim dizer o que é uma ameaça imediata. Só o presidente pode. E você sabe, blá blá blá. Então, o que estou dizendo aqui é que é realmente triste que depois de eu poder me orgulhar da minha divisão de análise de 2007 até o ano passado, eu nem possa mais fazer isso.
Se você tem alguma dúvida sobre se a estimativa de 2007 impediu uma guerra ou teve um papel enorme em evitá-la, simplesmente não acredite nisso. Vá à biblioteca e dê uma olhada em Decision Points, as memórias de George W. Bush. Ele diz, em alguma página 200 e alguma coisa, deve ter escrito ele mesmo, ele diz, aquela estimativa impressionante me privou da opção militar. Citação. Como eu poderia autorizar um ataque às instalações nucleares de um país que, segundo a comunidade de inteligência, não tem um programa ativo de armas nucleares? Ponto final. Que droga. Quero dizer, se fosse preciso mais prova, ele realmente escreveu aquela página. E é verdade, ele ia autorizar aquilo, enquanto Shane e ele cavalgavam de volta para Wyoming ou Texas ou algo assim, e deixavam a próxima administração lidar com isso. Foi por pouco. Por que eu digo tudo isso? Não há nenhuma estimativa agora. Nem sequer a menção ao fato de que não há evidências de que o Irã esteja trabalhando em uma arma nuclear, e não está desde 2003, mesmo que os analistas acreditem nisso. A principal analista, Tulsi Gabbard, não quis afirmar isso na avaliação de ameaças deste ano. Tampouco conseguiu dizer que havia qualquer indício de uma ameaça imediata que exigisse que os Estados Unidos atacassem o Irã. Por fim, como a maioria de vocês sabe, o Irã não representa uma ameaça aos Estados Unidos da América e não poderia representar por décadas, segundo os analistas verdadeiramente responsáveis. Foi considerado uma ameaça a Israel. E acho que me sinto moralmente obrigado a explicar por que atacamos o Irã. Quero dizer, com o Iraque eu costumava falar sobre um acrônimo, OIL, o de oil, petróleo, I de Israel e L de logistics, logística, as bases militares permanentes que cobiçávamos no Iraque. Desta vez é bem simples, I de Jael, I de Israel. Agora você não precisa acreditar em mim. Aqui vão 3 coisinhas. Netanyahu se gabou e vangloriou dizendo, esperei 40 anos por isso. Não consegui convencer nenhum dos presidentes dos Estados Unidos a atacar o Irã. Agora eu consegui, certo? Em segundo lugar, e quero ler isso porque não quero pronunciar errado, certo? Nosso secretário de Estado, Rubio, que também atua como assessor de segurança nacional, o que significa que ele é o canal por onde todas as informações de inteligência e materiais relacionados chegam ao presidente, ocupa uma posição muito poderosa e de 2 cabeças. Secretário de Estado e assessor de segurança nacional. Então, 2 dias após o ataque ao Irã, ele é questionado pela imprensa, dá para ver, está em vídeo, e ele diz o seguinte, abre aspas, sabíamos que haveria uma ação israelense. Haveria uma ação israelense. Sabíamos que isso precipitaria um ataque contra as forças americanas. E nós sabíamos que, se não os atacássemos preventivamente antes que lançassem aqueles ataques contra as forças americanas, sofreríamos mais baixas. Ponto final. Fim da citação. Então quem foi primeiro? Quem armou a armadilha para quem? Ou quem, tenho certeza de que coordenaram isso? Bem, os israelenses foram, agora temos que ir. Quero dizer olá, não está claro o porquê. E por último, se ainda fosse necessário mais uma prova, foi a renúncia de um dos adjuntos de Tulsi Gabbard. O nome dele é Joe Kent, um cara corajoso que era um fervoroso apoiador de Trump até perceber o que estava acontecendo. Um veterano do exército com 11 missões de combate no Iraque, até perceber que tudo isso era apenas uma grande enganação. Foi isso que ele disse em sua carta ao presidente, certo? Citação. Depois de muita reflexão, decidi renunciar. Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em andamento no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação. E está claro que iniciamos essa guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. Ponto final. Fim da citação. Uau! O que o Joe está fazendo agora? Bem, ele tem advogados, com certeza, tentando defendê-lo de uma investigação do FBI.
Ele está sendo difamado publicamente. Sabe, estão dizendo que a avó dele usa botas de combate para ir à igreja no domingo. Mas ele disse a verdade. Ele é um exemplo para outros dentro do governo. Veja aqueles generais que acabaram de ser demitidos. Eles vão simplesmente se aposentar e ficar de braços cruzados, ou entrar para o conselho da General Dynamics, ou vão se manifestar. Vão dizer, olha, nós pedimos demissão porque nosso insano chefe de gabinete do governo, o presidente do Estado-Maior Conjunto e seu superior, ordenaram que a 86ª Divisão Aerotransportada e destacamentos da Marinha realizassem uma missão inútil e milhares de rapazes vão morrer. Não queremos ser responsáveis por isso. Pedimos demissão. É claro, foram demitidos. Acho que pediram demissão por um bom motivo. Só queria que se pronunciassem, pelo amor de Deus. Eles saíram. Bem que podiam deixar o resto de nós saber por quê. Por que saíram? Desculpe, fico um pouco exaltado com essas coisas. Sorry, I get a little exercised about these things. Não, achei que a contribuição do Joe Kent foi muito importante. Ela trouxe alguma clareza. Mais uma vez, é muito difícil criticar seu histórico ou sugerir que ele teve outras motivações além do que fez. Na verdade, eu o entrevistei no meu podcast há alguns dias. Sabe, ele quer o melhor para o seu país, como disse. Isso fica bem claro pelo seu histórico. Mas isso também revela uma divisão muito mais profunda dentro dos Estados Unidos agora em relação à questão de Israel, porque antes não havia nenhuma dissidência nesse ponto. Parecia que a ideia era de que os Estados Unidos e Israel tinham que estar unidos, que seus interesses eram idênticos. Agora se vê a divisão. Então, novamente, essa também é uma aliança importante para os Estados Unidos. Parece que em todo o mundo agora, sejam as alianças com os europeus, os estados do Golfo, o leste asiático, todos estão repensando as coisas. Quero dizer, estão discutindo agora na Coreia do Sul até que ponto devem confiar em permanecer nessa aliança criada durante a Guerra Fria. E claro, Israel também. Esse relacionamento provavelmente também precisará ser revisado. Então, não, é bom que haja ajustes. Eu prefiro reformas incrementais, lentas. No entanto, isso é muito disruptivo para o sistema internacional. Mas é claro, também não dava para continuar do jeito que estávamos. Você tem algum pensamento final antes de encerrarmos? Sim, eu acho que o fator israelense, como já expliquei, é fundamental. O fato de que Israel perdeu muito apoio, especialmente entre as gerações mais jovens, também é crucial. No entanto, nosso Congresso é comprado pelo lobby israelense, e isso é algo que precisa ser superado. Eu só queria ampliar um pouco mais essa questão. Quando falamos sobre a decisão de Putin de invadir a Ucrânia, as pessoas precisam lembrar que ele estava em Pequim em 4 de fevereiro de 2022. On the 4th of February 2022. And this was a prearranged opening of the... E essa foi a abertura previamente combinada das Olimpíadas de Inverno em Pequim. Agora, por que menciono isso? Porque acredito que a China teve um papel importante em dar a Putin o apoio que ele sentiu precisar para fazer o que fez, isto é, invadir outro país. Não vamos disfarçar, foi uma invasão. Ele tinha outras opções? Essa é a questão. E a resposta com a qual John Mearsheimer e eu concordamos é não. Ele tentou todas as outras opções. Ele levou o processo de Minsk ao extremo para não ter que invadir. Mas havia motivos. E o bombardeio de todos aqueles russos no Donbass foi um dos principais. Os russos se importam com seus expatriados, certo? Então o que estou dizendo? Russians care about the expatriates, okay? So what am I saying? I believe that the key factor here and Acredito que o fator-chave aqui, e não sou o único a pensar assim, embora poucas pessoas tenham apontado isso, foi quando Putin foi até Xi e disse, olha, camarada Xi, eu sei que isso vai contra toda a sua posição sobre Westfália, a santidade das fronteiras e a não invasão de outros países, mas acho que preciso fazer isso. Tenho que invadir a Ucrânia para deter o avanço da OTAN. E então, na minha imaginação, o que Xi respondeu? Ele disse,
Você quer dizer depois que os Jogos Olímpicos de Inverno terminarem, certo? Putin provavelmente respondeu: sim, claro, claro. Pois bem, essa é a realidade, certo? Os chineses mudaram toda a sua visão de política externa, de Westfália para a ideia de que, quando os interesses centrais de um país são ameaçados, ele pode reagir. Essa foi a nova retórica chinesa pelos meses seguintes. Uma diferença enorme, enorme. Você precisa prestar atenção nessas coisas, certo? Então, o que o Putin faz? Ele volta para casa. As Olimpíadas de Inverno terminam em 20 de fevereiro. Donetsk e Lugansk formam seus países, reconhecidos pela Duma no dia seguinte. Eles pedem proteção no dia seguinte. Putin invoca a Carta da ONU no dia seguinte a esse. Então, o que estou dizendo? Estou dizendo que isso não é apenas um pequeno trecho. Significa que a aliança Rússia-China é extremamente sólida, a ponto de Pequim fazer concessões por violar a soberania de Westfália, certo? E até o ponto em que se pode contar com os russos para socorrer os chineses em situações extremas. O que isso significa? Significa muita coisa, não apenas em relação à Ucrânia, mas ainda mais em relação ao Irã. E eu só espero que a salvação seja que Putin tenha o bom senso de ligar, que Trump tenha o bom senso de ligar para Putin e dizer: olha, você pode me ajudar com isso está saindo do controle. Porque foi isso que ele fez há 4 semanas, certo? Se ele fizer isso de novo, acho que pode vir alguma ajuda não só dos russos e dos chineses, mas também dos paquistaneses. Até os sauditas parecem estar interessados no que os paquistaneses estão tentando fazer. Há muito em jogo para os estados do Golfo. Oman já fez seus pequenos acordos bilaterais com o Irã. Então vejo alguma esperança, mas é uma esperança de Páscoa. Teremos que ver o que acontece não só amanhã, mas também depois de amanhã. E muito obrigado, Glenn, por me receber. Senti como se tivesse tido uma espécie de aula de história sobre onde estive, assim como onde a OTAN esteve nessas últimas 7 décadas. Eu agradeço. Bem, muitas vezes vemos novas ordens mundiais ou grandes instituições internacionais surgirem apenas de grandes guerras. Então espero que vejamos alguns grandes diplomatas e pessoas responsáveis da comunidade de inteligência que possam facilitar algo. Obrigado, como sempre. É bom ver você novamente, meu amigo. Obrigado, Glenn.